Esta linda história de amor tem, portanto, um propósito. E Lucas deixa claro, logo no início, qual era o seu propósito. A pessoa para quem ele estava escrevendo e a todas as outras que seriam alcançadas por sua escrita deveriam entender, deveriam compreender as grandezas do amor de Deus, deveriam entender tudo aquilo que o Senhor tinha revelado por meio de outros autores também. E ele chega a dizer, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Esta afirmação de Lucas já nos permite pressupor que o seu autor já tinha recebido algum nível de instrução na palavra e na revelação de Deus em Jesus. Mas era preciso crescer, era preciso ter convicções, certezas, amadurecer. O problema de muitos cristãos é que eles conhecem a Jesus, mas eles não se aprofundam em conhecer mais e mais a Jesus. Eles se contentam com a salvação, mas eles não desenvolvem um processo de conhecer o Senhor que os salvou. Lucas chama a atenção de Teófilo para que ele tivesse esta plena certeza daquilo no que ele já havia sido instruído. Você que me ouve nesta noite já tem sido instruído na palavra de Deus. Você já tem sido instruído no Evangelho. Você já conhece muita coisa da palavra de Deus. Mas você tem plena certeza de quem é Jesus? Você tem plena certeza do papel de Jesus no mundo? Do para que Jesus veio a este mundo? Você tem plena certeza dos valores do Evangelho? Se você não as tem, eu quero dizer que este Evangelho também é para você. Porque Lucas escreve para Timóteo com essa preocupação, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Então, se você conhece o Senhor de alguma experiência com Ele, mas ainda não se aprofundou neste conhecimento, você precisa se aprofundar, porque o conhecimento vem pelo exame das Escrituras. O conhecimento vem pelo relacionar-se com Ele, pelo falar com Ele contínua e diariamente. Então, se você quer conhecer mais e mais a Jesus, precisa se aproximar mais e mais dEle. E como você faz isso? Orando, que é quando você fala com Deus, e lendo a Bíblia, que é quando Deus fala com você. Então, procura aprofundar-te na palavra para que conheças mais e mais o Senhor Jesus, que nos traz o relato vivo e vívido do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus, portanto, é a encarnação do amor de Deus. Conhecer a Jesus é conhecer essa linda história de amor na qual Deus se manifesta e se revela. Então nós estamos partilhando sobre essa história de amor à luz do que Lucas deixou para Teófilo e para todos nós. E chegamos aos versículos 57 a 66. Nós vimos aquela parte introdutória, como Lucas introduz o seu evangelho, e ele se inspira nos modelos da literatura clássica dos seus dias para fazer a sua introdução. Depois ele vai àquele momento que antecede a própria revelação da chegada de Jesus, quando ele traz o relato de como o precursor de Jesus é anunciado, quando Zacarias tem aquela visão dos céus e ouve o anjo do Senhor anunciando o nascimento de João.
Depois nós vamos ter aquele momento em que o nascimento de Jesus também é anunciado para Maria. E agora Maria e Isabel, duas parentas, grávidas, ou Maria ainda não grávida, mas prestes a ficar, uma visita a outra, e ali tem um encontro maravilhoso em que já do ventre João está preconizando aquilo que seria a chegada de Jesus, quando ele se emociona ao ouvir a voz de Maria, e Isabel então profetiza ali aquilo que viria a se cumprir na pessoa de Jesus, naquele encontro. No último domingo nós tratamos do cântico de Maria, e trouxemos então algumas reflexões à luz deste cântico, e mostramos as razões pelas quais ela podia cantar, louvar e exaltar ao Senhor, que era o próprio privilégio de receber o Filho de Deus, de ser a pessoa escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Então aquilo já era motivo suficiente para ela se alegrar, cantar, adorar o Senhor. Hoje, em Lucas 1, 57 a 66, nós queremos trazer o relato que trata do nascimento de João e o momento da consagração deste menino e aquilo que as pessoas perguntam a seu respeito. O que virá a ser este menino? E este é o tema da nossa reflexão desta noite. Que virá a ser este menino? Lucas 1,57 começa dizendo: quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a sua língua se soltou. Então começou a falar louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judeia. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Vamos orar. Pai, eu quero bendizer o teu nome pela palavra do Senhor. Fala conosco nesta noite, por meio desta palavra. Faze de mim, ó Deus, um instrumento nas tuas mãos, e usa de misericórdia e de graça para conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que cada pai e cada mãe que se encontra aqui hoje à noite, quando do anúncio ou quando da experiência da gravidez, ficam naquela expectativa da chegada do filho ou da filha e naturalmente alimentam expectativas quanto ao futuro dos seus filhos. E eu imagino que essa pergunta se passa de alguma maneira, não exatamente nos mesmos termos, mas talvez de outra forma na cabeça dos pais. Como será o futuro do meu filho? O que virá a ser o nosso filho? Que tipo de criança ele vai se tornar enquanto adulto, homem, mulher? E esta é uma pergunta que traz expectativas, que traz sonhos, que traz projeções. Muitas vezes os pais projetam nos seus filhos
aquilo que eles mesmos gostariam de ter sido. Por isso que em algumas famílias é muito comum encontrarmos a história de jovens que fizeram um determinado curso, uma determinada carreira, não porque escolheram, mas porque os pais queriam. Porque acaba sendo uma projeção dos pais na vida dos filhos, levá-los a fazer ou a percorrer o caminho que às vezes eles mesmos não conseguiram percorrer, por conta das circunstâncias, por conta da realidade de cada um. Cada um vive num tempo diferente da história, cada um vive num tempo diferente de oportunidades. Então é muito comum haver no coração dos pais uma série de sonhos, de expectativas e de projeções colocadas sobre os seus filhos. Naturalmente que Zacarias e Isabel viveram suas expectativas também. Viveram seus momentos de angústia. Aliás, era um casal idoso que estava, na realidade, se preparando para serem pais. Então, se para um casal jovem, muitas vezes esse é um período de ansiedade, de expectativa, de incerteza, de temores, imagina para um casal idoso. Quantos servos irrepreensíveis do Senhor, como diz o texto de Lucas, eram seres humanos. E como humanos, certamente eles passaram pelos mesmos sentimentos que todos nós passamos. Mas diz a palavra que quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Antes de qualquer coisa, é preciso lembrar que há tempo para todas as coisas. Assim nos diz Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. E aí ele continua falando e trazendo outros contrastes. A realidade é que há tempo para todas as coisas. No tempo de Isabel dar à luz, significa dizer que a criança já estava madura para o seu nascimento. Havia-se completado os 9 meses. O tempo necessário para a criança estar pronta para vir ao mundo estava chegando. E aí a Bíblia diz que ela teve um filho. Filho, meus irmãos, é sempre um presente de Deus. Eu sei que muitas vezes a chegada de um filho nem sempre é devidamente planejada pelo casal. E quando um casal não planeja o filho e uma gravidez acontece, muitas vezes há aquele impacto da aceitação. Muitas vezes há uma dificuldade de assimilar em pouco tempo este presente, esta dádiva de Deus. Mas filho, seja planejado ou não, é sempre um presente do Senhor. Quem tem a graça e a bênção da maternidade, da paternidade, precisa olhar esse momento com gratidão e entender que é um privilégio ser instrumento de Deus para trazer uma nova vida ao mundo. E quando você, no seu lar, na sua família, é esse instrumento de Deus, está se cumprindo o propósito do Senhor para a humanidade. A procriação é resultado da união do homem e da mulher, que deve ser resultado também de uma expressão de comunhão, de amor, de relacionamento profundo. Então os filhos são presentes do Senhor. O salmista vai dizer que são uma herança do Senhor. E se é uma herança do Senhor, os filhos não são propriedade dos seus pais. Os filhos são de Deus. Os pais temos a tendência de olhar para os nossos filhos como se fosse uma propriedade nossa. Na realidade, eles não são uma propriedade nossa. Eles são uma herança de Deus. Significa dizer que Deus confiou a você, enquanto pai, enquanto mãe, algo que é muito precioso para Ele.
E nós, enquanto pais, temos o privilégio de criar os nossos filhos, de educar os nossos filhos e de dar o melhor de nós para que eles sejam melhores do que nós quando adultos, quando crescem. Filhos são presente de Deus, guarda isso no coração. Se a sua relação com seus filhos é uma relação de tensão, de conflito, de desarmonia, entenda que este é um presente que Deus está te dando para você cuidar dele. Seus filhos não ficarão a vida toda com vocês. Seus filhos não estão sendo dados, ou nossos filhos não nos são dados para ficar a vida toda em nosso ninho. Precisamos aprender a lição da águia. A águia nos ensina que quando é chegada a hora dos filhos alçarem voos, eles ainda estão acomodados nos seus ninhos. E a águia sabiamente vai tornando aquele ninho desconfortável. Porque se antes a águia prepara o ninho, colocando uma maciez ali, que permita aos filhos pequenininhos ficarem confortáveis naquele ninho, chega uma hora que eles estão prontos para voar, mas eles estão acomodados no ninho. Eles continuam confortáveis no ninho. Então a águia começa a tornar o ninho desconfortável. Ela vai tirando aquela parte de cima, as penas e tudo aquilo que ela colocou para amaciar o ninho. E ela deixa só a parte de baixo, que tem gravetos, tem espinhos, tem coisas desconfortáveis. E aí o filhote começa a ficar desconfortável, mas ainda assim ele se acomoda. E ele encontra um jeitinho de continuar ali. Então chega uma hora que a águia pega o seu filhote pelo bico, e ela sobe um voo alto, e de lá ela solta o seu filhote. Como ela ainda não aprendeu a voar, o filhote não aprendeu a voar, ele vai caindo de forma estrambelhada, e vai descendo, e vai como que cair ali no chão e estatelar-se. Aí o que a águia faz? Antes disso acontecer, ela dá aquele voo rasante, abre as asas, pega o filhote e leva novamente para a altura. E faz esse exercício algumas vezes, até que o filhote aprende a bater as asas e voar. Os pais precisam aprender essa lição das águias. Precisam entender que os filhos, eles vêm ao mundo como dádiva de Deus, como bênção de Deus, mas eles não vão ser protegidos. Nós não temos como proteger a vida toda os nossos filhos. Nós precisamos criá-los para que eles se desenvolvam, para que eles cresçam, para que eles aprendam a lidar com os desafios da vida, e chega a hora que eles vão bater asas e voar. É aquela hora que os filhos saem de casa, se casam, constituem suas famílias. A expressão ninho vazio tem a ver exatamente com esse aprendizado da águia, não é? Chegou a hora de bater. Então, os filhos são dádiva que Deus nos dá, e Ele nos confia para o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Diz o texto bíblico, que no verso 58, que os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel, e se alegraram com ela. Aqui, meus irmãos, eu posso, por inferência, entender que Isabel passou 9 meses recolhida em casa. O texto anterior diz que no 6º mês, quando ela já estava grávida, quando ela já estava no 6º mês e Maria recebe o anúncio de Jesus, a Bíblia diz que Isabel não tinha saído de casa naquele período. E a Bíblia nos fala que Maria foi e passou 3 meses. Então, nós vimos na semana passada que, muito provavelmente, Maria ficou com Isabel até o nascimento de João. Então dá para a gente concluir que Isabel passou 9 meses da gravidez em casa. Ela não se expôs. E muito provavelmente por vergonha. Ela era uma mulher idosa. Imagine uma pessoa de idade avançada, grávida, na rua, se expondo. Então ela ficou em casa, e eu acredito que ela teve vergonha daquele momento, ainda que tivesse uma grande alegria por aquele momento. E aí,
eu imagino que foi uma grande surpresa para os amigos e parentes quando souberam: Isabel teve uma criança. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Eu imagino que Isabel, que ficou aquele tempo todo em casa, quando a criança nasceu, então se divulga a notícia e as pessoas tomam conhecimento, se alegram com ela. Eu sou filho de 2 nordestinos do interior da Bahia. Nasci no ano de 1961. Quando criança, eu lembro que a minha geração dizia, e era um costume, quando se tinha uma criança, o que a mulher fazia naquela época? Ela não comia qualquer coisa, ela ia comer o quê? Era uma galinha, não era? Era preparado o pirão de galinha para a mulher recém-parida comer, não é isso, irmãs mais idosas? Não era isso? E aí, o que acontecia? Os parentes, os vizinhos, eles iam à casa da parida para comer o pirão da parida, não é? Era isso que acontecia, era comum esse tipo de festa, de alegria. Hoje isso não acontece, mas alguns anos atrás era comum. Então, eu imagino a alegria dos parentes e amigos de Isabel em ir compartilhar da panelada, do pirão, da parida, Isabel, que na sua velhice acabara de ter um filho. Que alegria, que satisfação, que prazer. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia. E aí veja como Lucas faz questão de registrar: filho como resultado da misericórdia de Deus na vida de um casal. Aí chega o verso 59 que vai dizer assim: aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queriam que lhe desse. Então, pedindo uma tabuinha, escreveu o nome dele, é João, e todos se admiraram. Primeiro é preciso pensar aqui na circuncisão. O que era a circuncisão? A circuncisão era o símbolo da aliança de Deus com Abraão. Quando Deus chama Abraão e resolve formar um povo a partir da linhagem de Abraão, Deus firma um pacto com Abraão que era a circuncisão. A circuncisão é aquilo que hoje se chama de uma cirurgia de fimose. Quem já passou por isso sabe que é desconfortável, que é algo dolorido. Mas era o procedimento que era feito com todos os meninos que nasciam na casa de Israel. Todo o primogênito era consagrado, era dedicado ao Senhor. João é levado no 8º dia para a circuncisão. Era o momento da apresentação no templo. Hoje, os pais muitas vezes vêm apresentar os seus filhos com 6 meses de vida. Naqueles dias, 8 dias, era o prazo para você ir ao templo, dedicar a sua criança, fazer a circuncisão e ter ali a bênção dos sacerdotes sobre a vida da criança. João passa por esse ritual, um ritual estritamente judaico, que lembra da aliança de Deus com Abraão. E aí, naquele momento é dado o nome, e o nome que queriam dar a Zacarias, porque queriam ficar na tradição da família. A chegada de João, portanto, é um rompimento de paradigma com uma tradição familiar. A chegada de João representa algo novo, aquilo que hoje se chama de disruptivo dentro da realidade daquela família. João, então, representa um nome que não era comum no seio daquela família. O nome João significa Deus é gracioso ou agraciado por Deus. E qual é a graça que João recebe de Deus? A graça de cumprir uma missão. A missão de ser o precursor do Senhor, o precursor do Salvador. Essa é a graça que Deus confere a João. Quando do seu anúncio de nascimento já era dito qual seria
a missão de João. Dos versos 15, a partir do verso 15, diz assim o texto de Lucas 1: Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Naquilo que é anunciado pelo anjo Gabriel a Zacarias, do que seria a missão de João, já é dito o que deveria caracterizar a dieta dele. Ele deveria cuidar daquilo que ele ia alimentar. Tanto que João, depois a gente vai ver, ele vai se alimentar, ele vai viver no deserto e vai se alimentar de mel e gafanhotos, né? Era alguém que poderia se dizer hoje era quase um vegano hoje, né? Era quase um vegano. Aliás, se você quiser alguns patronos para alguns hábitos alimentares, você pode dizer que Noé pode ser o patrono dos carnívoros, porque foi depois do dilúvio que a gente começou a comer carne. Tá? O ser humano passou a comer carne depois do dilúvio, então Noé seria o patrono dos carnívoros. Daniel pode ser o patrono dos vegetarianos. Então Daniel tinha uma alimentação à base de vegetais. E talvez João Batista pudesse ser aqui o patrono dos veganos, né? Alguém que evita certas proteínas e tudo mais. E aí João já nasce com essa missão. Mas olha que a Bíblia fala que ele seria cheio do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele inaugura o seu ministério alguns anos depois de João e depois de Jesus, que é no Pentecostes. Logo, dá para entender que o Espírito Santo já estava ou continuava em atividade no mundo, mesmo antes dele iniciar o ministério do Espírito com Pentecostes. É preciso entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre agiram na história da criação e da revelação. Quando João diz, no princípio era o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, nada daquilo que foi feito sem ele se fez, está dizendo que no princípio ele estava lá. Jesus, que veio encarnar-se aqui no Novo Testamento, estava agindo com Deus ali na criação. Por isso, quando o Senhor vai criar o homem, a Bíblia nos fala em Gênesis da criação de todas as coisas que Deus criou, Deus fez, Deus ordenou e fez. Na hora de criar o homem, Deus usa um plural. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ali estava a Trindade trabalhando em conjunto para que o homem fosse formado. Então, o Espírito Santo enche ali a vida de João, mesmo no ventre. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito, já desde o ventre materno. E aí vai dizer qual seria a sua missão. Ele vai converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Ele não converteria todos, porque nem todos creriam, como ainda hoje nem todos creem. Mas ele converteria muitos. E assim deve ser a nossa missão também, entender que nós não temos a responsabilidade de converter a todos que estão ao nosso redor, mas temos a responsabilidade de testemunhar para converter a muitos que nós possamos alcançar. João, ao ser revelado, já lhe é dito que ele seria instrumento de Deus para converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E ele iria diante do Senhor, e aqui é o precursor, ele iria diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Percebam que nós não vemos falar em João de poderes milagrosos, como nós ouvimos na vida de Elias. Elias foi um profeta que
por meio das suas mãos, Deus operou vários milagres. Mas em relação a João, nós não temos o registro de milagres operados por meio da vida de João. Então nós podemos entender que o poder em João estava na palavra, estava na pregação, estava na argumentação. E eu imagino que João era alguém que tinha um carisma diferenciado, porque um homem com roupas estranhas, morando no deserto, se alimentando de forma diferenciada de todos os demais, tinha uma pregação que atraía as pessoas para ouvi-lo no Jordão. Era um homem de grande carisma, e o seu poder estava exatamente nesse ato de conversão. E a palavra converter tem a ver com a mudança de direção, tem a ver com a mudança de rumo. Então ele trazia uma palavra que mudava o coração dos pais em relação aos filhos. Meus irmãos, isso ainda hoje é didático para nós. Há muitos pais que precisam converter o seu coração aos filhos. Há muitos pais que precisam entender os filhos como dádivas de Deus, como um presente de Deus, e entender que esses filhos, eles estão conosco por algum tempo, mas não a vida toda. Então é preciso dar o melhor de amor, de ternura, de cuidado. Às vezes nós queremos ter um tratamento para com os nossos filhos na base da agressividade, na base da imposição, na base só da ordem, na base só de exigir deles. E esquecemos que eles têm sensibilidades, esquecemos que eles têm possibilidade de processar as coisas diferente de nós, pais. Então nós precisamos aprender a falar com os nossos filhos com amor, com graça, aprender a falar com os nossos filhos com mansidão. A Bíblia diz que aquele que tem o Espírito de Deus, este tem o Espírito de Deus, e aquele que o tem, ele tem domínio próprio, ele tem mansidão, ele aprende a dominar seus impulsos. E às vezes nós queremos projetar nos nossos filhos a mesma criação que nós recebemos dos nossos pais. Nossos pais viveram numa época, nós vivemos em outra, nossos filhos vivem em outra. Na época dos nossos pais, a relação muitas vezes era de autoritarismo. A nossa relação com os nossos filhos já passa a ser uma relação mais de conscientização, de aconselhamento, de escuta. A relação dos pais hoje precisa também permear essa relação de consciência, de mostrar ao filho o caminho errado para ele evitar. Mas é preciso ter ternura no falar. É preciso colocar doçura nas ordens, em lugar do imperativo apenas, saber falar. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, enquanto a palavra dura suscita a ira. Se a relação pais e filhos é sempre de palavra dura, então você vai ter um filho irado, uma filha irada. Não se queixe se você, depois de algum tempo, não conseguir ter a amizade do seu filho enquanto adulto. Se você não consegue falar com ele de forma que haja compreensão de amor na sua fala, pode ser que você esteja formando, desenvolvendo no seu filho um caráter de pessoa irada, que não consegue ter uma relação de amizade com os pais. Então, é preciso aprender a lidar com isso. João teria o papel de converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos. Quanta gente desobediente que precisa aprender o caminho da justiça do Senhor e habilitar para o Senhor um povo preparado para ouvir a voz do Salvador, um povo preparado para o arrependimento que os levaria à vida eterna. A mensagem de João é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem para que os corações se quebrantem, para que os corações se voltem para Deus. É notável o fato de que João nasce com uma missão. Nós temos discernimento da missão de Deus para nós. João certamente foi entendendo a missão que Deus lhe reservava, na medida que ele foi crescendo, foi se desenvolvendo, e a Bíblia diz que ele morou no deserto. Então ele deve ter deixado a companhia dos seus pais ainda muito cedo para desenvolver a própria vida dele num ambiente hostil. Aprendeu a se virar ali naquele ambiente.
mas ele discerniu qual era a missão de Deus para a sua vida. Há quem diga, por exemplo, que João fazia parte da comunidade dos essênios, um grupo religioso que era aplicado aos estudos, à leitura, a uma relação de busca de comunhão com Deus, de forma que João talvez tenha vivido experiência com esse grupo religioso. Verso 64 vai nos dizer: imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a sua língua se soltou. Então começou a falar louvando a Deus. Isso acontece depois da apresentação no templo. Isso acontece depois daquele ato de circuncisão em que João vai lá e consagra, Zacarias vai lá e consagra o seu filho João. Então diz o texto: a boca de Zacarias se abriu e a sua língua se soltou. Então começou a falar louvando a Deus. Lembram que nós mencionamos que quando se experimenta a presença de Deus, Deus deixa marcas em nossas vidas. A marca que João trouxe foi ficar mudo naquele encontro que ele teve com o anjo do Senhor. A marca que Jacó carregou foi a coxa, passou a manquejar depois de lutar com Deus. E assim Deus vai marcando a vida dos seus filhos, vai marcando a vida das pessoas. Talvez você se lembre da sua experiência de encontro com Jesus. Eu me lembro da minha experiência. Você certamente se lembra de que caracterizou aquele momento em que você pode dizer: foi ali que o Senhor entrou na minha vida e colocou a sua marca em mim. Paulo, depois de convertido, dizia para as pessoas: trago no meu corpo as marcas de Cristo. As marcas de Paulo vieram com sofrimento, vieram com chicotadas, com prisão. O fato é que pessoas que andam com Deus trazem as marcas de Deus na sua vida. Zacarias trouxe como marca a mudez, do anúncio de Gabriel, o anjo, até o nascimento de João e a consagração dele no templo. Zacarias permaneceu mudo, e agora o Senhor lhe devolve a voz, lhe devolve a fala, e ele exalta o Senhor, ele apresenta um cântico ao Senhor. Assim como na semana passada nós vimos o cântico de Maria, Zacarias também deixou o seu cântico, e o cântico dele disse assim: olha, Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, vejam, é um cântico, mas é um cântico profético: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. Percebam que até o verso 75, do verso 68 até o 75, a palavra de Zacarias naquele cântico é uma palavra profética. Ele está falando de um Senhor que ainda nem havia nascido. Ele está falando de Jesus que ainda não havia nascido. Ele está se reportando aquilo que os profetas haviam dito. Ele traz à memória a aliança de Deus com Abraão. Então, Zacarias, no seu cântico, faz uma ponte entre o futuro que aponta para o Jesus Salvador, o passado que diz respeito àquilo que os profetas falaram, e um passado mais remoto ainda, aquele momento que Deus firmou uma aliança com Abraão. Com isso, Zacarias traz no seu cântico a lembrança para todos nós de que Deus não esquece dos pactos que ele firma
com o seu povo. Deus não esquece daquilo que Ele lhe prometeu. Se um dia você receber uma promessa do Senhor, você pode até se esquecer, mas Deus não se esquece do que Ele te prometeu. Deus não se esquece das alianças que Ele firma. Quando você vê o arco-íris apresentar-se nos céus em dias de chuva, ou ameaça de chuva, isso traz à sua memória a aliança que Deus fez lá no Gênesis, de nunca mais destruir o mundo com dilúvio. Então, ainda que caia um pé d'água, uma grande chuva, que leva muitas casas, tudo mais, pode ter certeza que este mundo não será mais destruído pela chuva. Mas se você for olhar o que o apóstolo Pedro fala, o fogo sim, vai ser um instrumento que vai colocar este mundo em combustão. Então é preciso lembrar que Deus não esquece suas alianças e as suas promessas. Zacarias traz isso no cântico. E aí, a partir do verso 76, ele vai fazer referência ao seu filho João. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O cântico de Zacarias é um cântico completamente cristocêntrico. É um cântico que exalta o Senhor Salvador antes mesmo dele nascer, e que aponta o trabalho do seu filho João como um precursor que prepararia o caminho do Senhor. Mas é um cântico que exalta e glorifica o Senhor. Então, quando Zacarias abre a sua boca, depois que Deus lhe devolve a fala, é para glorificar, é para exaltar o nome do Senhor. Verso 65 vai dizer assim, olha: todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor. E essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judeia. Desde o seu nascimento, a vida de João já proclamava os feitos extraordinários de Deus. Então, a razão do temor das pessoas é porque elas ficavam se perguntando: afinal, o que envolve a vida desse garoto? Lembrem-se, João é o último dos profetas, fechando ali o Antigo Testamento, para começar o Novo Testamento em Jesus. E há mais de 400 anos não havia profeta. E o povo tinha uma expectativa de profecias do Senhor. O povo estava sedento de voltar a ouvir a voz de Deus. Então, o nascimento de João é cercado de expectativa de querer saber o que seria isso, porque quando da revelação do anjo Gabriel, as pessoas perceberam que algo extraordinário havia acontecido com Zacarias lá naquele momento das ofertas. Ele demorou de sair, e quando ele saiu ele estava mudo, então as pessoas perceberam que algo extraordinário acontecia. E agora, quando ouve falar da gravidez de Isabel, então ficam mais espantados ainda. Quando ele nasce, então eles vão fazer essa pergunta: o que virá a ser este menino? Então os vizinhos ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judeia, porque desde o nascimento João proclamava feitos extraordinários de Deus. No próximo domingo, nós teremos a oportunidade de dedicar ao Senhor aqui, no culto da noite, a nossa neta Manuela, e nós vamos estar apresentando-a no próximo domingo, e Áquila vai estar trazendo o testemunho que envolveu o nascimento dela e os primeiros meses de vida. Então nós vamos poder ouvir no seu testemunho, certamente, algo que nos remete a esses feitos extraordinários de Deus na vida de uma criança, porque certamente ele vai testemunhar que o resultado de ter Manu hoje nos seus braços é
resultado do amor, da graça e da misericórdia do Senhor. A chegada de João traz esse sentimento ao coração dos pais, ao coração dos vizinhos, ao coração dos familiares. Ficaram tomados por surpresa. E aí o verso 66 vai dizer: todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. A pergunta tem um tom de curiosidade, mas também de expectativa. Por quê? Como dissemos, em torno do nascimento de João, coisas incomuns aconteceram. Pastor Gilberto Celete, ele foi, ainda, não sei se ainda é, executivo da APEC. E certa feita, visitando aqui a nossa igreja, a APEC funcionou muito tempo aqui nas nossas instalações, visitando aqui a nossa igreja e pregando deste púlpito, ele contou a história de um garotinho esperto numa favela do Rio de Janeiro, em que alguém teria chegado para aquele garoto e perguntado: o que você quer ser quando você crescer? E aí ele respondeu: depende de quem chegar primeiro. Serei um missionário ou um traficante? Depende de quem chegar primeiro. Porque, na percepção daquele garoto, aquele era um ambiente que estava ali na favela onde tinha o tráfico, tinha as drogas, tinha o traficante que enriquecia vendendo drogas, tinha também um missionário que pregava, que anunciava, que proclamava mensagem. Então, essa criança cresce nesse ambiente. E essa é uma realidade das favelas. A Bíblia diz que onde abunda o pecado, superabunda o quê? A graça. Às vezes nós olhamos para certas comunidades e dizemos: há tantas igrejas naquela comunidade, por que também há tanta violência naquele lugar? E às vezes, quando fazemos essa pergunta, é uma forma de cobrar da igreja que ela seja a agência de transformação do lugar. Mas eu quero pensar ou reformular esse pensamento e dizer que, na verdade, a presença da igreja em ambientes como esses é resultado da graça de Deus. Porque onde abunda o pecado, também superabunda a graça de Deus. Se o mal está naquele lugar, Deus chega com suas agências missionárias, com suas igrejas, para dizer para as pessoas que elas não são obrigadas a seguir aquele caminho, que há outra alternativa, que há outra forma de se realizar, servindo a Deus, servindo o Senhor. Então, a presença das igrejas em regiões como essas é fundamental para que nem todos sejam cooptados pelo crime, pela marginalidade, por uma vida que desagrade ao Senhor. Então, essa era a pergunta naqueles dias para aquela criança. A pergunta feita pelos contemporâneos de Isabel e Zacarias é: o que virá a ser desta criança? Essa mesma pergunta nós podemos fazer hoje em relação aos nossos filhos. O que virá a ser das crianças que estão nascendo nesses dias? O que virá a ser das crianças que nós vemos aqui, domingo após domingo aqui na frente? O que virá a ser aqueles bebês que hoje estão nos braços das suas mães? Pais, Deus confia a nós a sua herança, como já dissemos, por um período de aproximadamente 2 décadas, talvez 2 décadas e meia. Eu me casei aos 25 anos de idade. Meu filho mais velho se casou aos 27 anos. Meu filho mais novo se casou aos 26 anos de idade. Então, mais ou menos 2 décadas a 2 décadas e meia é o tempo que normalmente os filhos ficam na companhia dos seus pais. Depois disso, é a hora do filho bater asa como uma águia que faz os filhos voarem. Não é o padrão mais comum ter um filho de 35, 40 anos ainda na casa dos pais. Acontece. Os sociólogos, os estudiosos, usam um termo para
designar aqueles que assim ficam. São chamados de neném. Nem homens, nem crianças, nem profissionais ainda permanecem na casa dos pais aí com idade avançada, mas não é o padrão. O normal é que se casem e sigam o curso das suas vidas. Nós precisamos, enquanto pais, entender que nós temos o privilégio de ter os nossos filhos conosco, e nesse período é nosso dever moldar o caráter dos nossos filhos. E moldamos o caráter dos nossos filhos não só com palavras, mas com exemplo, com atitudes. Certamente você já se deparou com aquelas imagens que são comuns hoje no Instagram. Um casal está com um filho pequeno ao lado, e o casal está cada um com seu celular, e a criança está ali com o tablet na mão. Aí o casal muda do celular para um livro, e não fala nada com a criança. A criança observa os pais com o livro, vai lá, deixa o tablet ou o iPad, onde ele abandona aquilo ali, e vai pegar um livro também. Isso nos ensina que não é só palavras, mas é o exemplo. O exemplo arrasta. Eu tenho dito para os irmãos a importância dos seus filhos verem vocês lendo a Bíblia em casa. Eu tenho dito para os irmãos a importância dos seus filhos verem vocês, enquanto pais, orando. Eles precisam não apenas ser trazidos à igreja, mas eles precisam ver os pais orando, estudando a palavra, vendo isso em casa. Esse é o exemplo que eles vão levar. Essa é a lembrança que eu trago da minha mãe, dos meus pais, o exemplo dado também na prática. Nesse período em que os filhos estão conosco, é nosso dever moldá-los. Nós não sabemos qual será a missão que Deus tem para eles. Às vezes eles vão descobrir a missão das suas vidas no andar da carruagem da vida deles. No entanto, Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Ainda que você não saiba qual a missão que Deus tem para o seu filho, Deus tem pensamentos de paz e de esperança para os seus filhos. Deus quer o melhor para eles. E cabe a você, enquanto pai, fazer aquilo que Jeremias 29:12 diz: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Pais, é importante orar com os seus filhos e orar pelos seus filhos. Eu já mencionei para os irmãos aqui um dos hábitos que eu tinha quando meus filhos eram pequenos. Eles dormiam no mesmo quarto, cada um na sua cama, e antes eles estavam lá deitados, às vezes já dormindo ou não, mas eu chegava e estendia as minhas mãos sobre eles e passava um tempo orando sobre eles ali. Nós, pais, precisamos orar sempre pelos nossos filhos e orar com eles, para que eles aprendam de fato a ter um relacionamento com o Senhor. Caminhando para a conclusão, meus irmãos, quero dizer para você, faça o que Zacarias fez em relação a João. Zacarias profetiza a bênção de Deus sobre a vida do seu filho João. Diz o texto, verso 76, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus. Pais, profetizem bênção sobre a vida dos seus filhos. Abra sua boca para abençoar os seus filhos. Projete neles o melhor de Deus para as suas vidas. Não seja alguém
que na hora da impaciência, na hora da irritação, amaldiçoa o seu filho, xinga, deprecia, diminui seu valor, diminui sua importância. Não seja esse tipo de pai. O mundo procede assim. Mas você, enquanto servo do Senhor, precisa agir diferente de um homem que não tem o temor de Deus. É preciso ter um cuidado. Fortaleça o caráter do seu filho, encoraje-o, anime-o, desafie-o, desperte nele, desperte nela suas melhores potencialidades. Acredita que seus filhos podem realizar grandes coisas e estimula ele a sonhar com coisas grandiosas. Faça isso em oração, ao deitar, ao levantar, ao redor da mesa, em momentos de conversa, em cultos da família. Não perca a oportunidade de ensinar e despertar nos seus filhos o melhor que Deus tem para a sua vida. O que virá a ser esse menino? Depende do que os pais estão plantando em suas mentes, em seus corações, as influências que estão deixando em seu caráter. Lembre-se, o exemplo fala mais alto do que as palavras. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. É o verso de número 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Criem seus filhos, meus irmãos, para que sejam homens e mulheres independentes. Você não vai conseguir manter seus filhos a vida toda em uma bolha. Você não vai conseguir proteger seus filhos a vida toda. O apego, o amor que os pais têm aos filhos, muitas vezes querem super protegê-los e não lhes dá tarefas, responsabilidades para que eles desenvolvam o caráter e as responsabilidades da vida. Eu me lembro, quando meu filho era pequenininho, meu filho mais velho, eu pegava ele no colo e às vezes eu pensava, como seria bom se eu pudesse protegê-lo a vida toda de evitar que ele passasse por situações de sofrimento, situações de adversidade, situações ruins. Esse eu creio que é o sentimento de todo pai e toda mãe. Querer proteger os seus filhos, querer dar o melhor. Mas nós damos o melhor para eles quando nós os criamos para serem independentes. Quando chegou o tempo, João foi para o deserto. E no tempo de apresentar-se a Israel, ele se apresenta como um homem feito. Ele foi se forjando e se preparando longe da companhia dos pais. Viveu com eles até um tempo, mas depois ele foi viver os desafios do deserto. O deserto, muitas vezes, é o lugar que nos forja. Porque o deserto, muitas vezes, é o lugar do sofrimento, do desafio, das privações. No deserto, nosso caráter se fortalece. Muitas vezes, não é dando tudo de mão beijada para os seus filhos que vocês vão desenvolver neles caráter fortalecidos. Pelo contrário, pais que fazem questão de colocar tudo de mão beijada nos filhos, muitas vezes criam filhos mimesados. Sabe o que é o filho mimesado? É o filho do mimimi da nossa época. Não consegue lidar com não. Não aceita que alguém lá fora lhe diga não. É alguém que se frustra, se decepciona e não consegue lidar com as adversidades da vida. Crie seus filhos para que sejam homens e mulheres independentes. Você não conseguirá mantê-los a vida toda em uma bolha. Ensinem suas crianças a se defenderem das maldades do mundo, falando uma linguagem clara, mostrando para eles como ficar esperto e não cair nas ciladas do mal. Ensine seu filho que não deve aceitar qualquer coisa de estranhos. Ensine a seu filho
que não é porque chega um adulto com um cãozinho, com um presente que deve atrair a atenção dele, e ele ir deixar a companhia do pai, da mãe ou da avó, da pessoa com quem ele está. Porque os marginais hoje, as quadrilhas de tráfico de criança, elas usam de artimanhas para distrair muitas vezes uma avó que está ali num parquinho infantil, distrair uma mãe e raptar uma criança, e você perde de vista e nunca mais vai ver. A indústria da criminalidade não descansa. A indústria da criminalidade cada vez mais busca estratégias para praticar o mal. Ensine o seu filho a ficar esperto, a saber se proteger, a saber se defender. Você que tem dificuldade de dar tarefas, de ensinar suas crianças a desenvolver responsabilidades, precisa aprender a fazer isso desde pequenininho. Bagunçou seus brinquedos, arrume seus brinquedos. Ao levantar, arrume sua cama. Ensine sua criança a pegar o lixo e jogar o lixo fora. Ensine sua criança a pegar uma vassoura e varrer uma casa. Ensine sua criança a ajudar a mãe, a ajudar o pai em casa. Tarefas simples, que desenvolve responsabilidade, que desenvolve consciência de maturidade. Aqueles que assim procedem estarão melhor preparados para lidar com os desafios da vida. Estabeleça um padrão de limite para as redes sociais para o seu filho. Dê horas contadas, dias em que ele pode acessar. Priorize a formação, priorize o estudo, priorize a vida espiritual e ensina ele a usar com limitação, com parcimônia, aquilo que pode estragar a vida dele, as redes sociais. Limite os seus filhos quanto ao uso do celular. Pais, não tenham pressa de colocar um celular nas mãos dos seus filhos. Há muitos pais que hoje estão colocando o celular na mão das crianças com 5 anos de idade. Estão estragando a infância dos seus filhos. Estão arruinando os seus filhos. Nesse sentido, eu quero que vocês tomem o exemplo de Adriano e de Roseli. Eles só liberaram o celular para Lorena agora. Lorena é uma jovem já, quase uma moça, uma adolescente. Mas só agora eles liberaram. Não tenha pressa de colocar celular logo cedo na mão dos seus filhos. É preciso limitar, dar disciplina. Ensine os seus filhos a ler a palavra, a orar, a falar com Deus. Você precisa entender que no momento que a vida exigir deles habilidades, a vida e o mundo não vai tratá-los da mesma forma que os pais tratam. O mundo é duro, o mundo é firme, o mundo muitas vezes é cruel. O melhor que você tem a fazer é ensinar seus filhos a desenvolverem suas habilidades para que, quando adultos, consigam dar conta de si mesmos. A Bíblia diz em Lucas 2,52 que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É assim que precisamos criar nossos filhos. Enquanto crescem em estatura, que os ajudemos no crescimento em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Não terceirize o processo do discipulado dos seus filhos. Você, pai, é sacerdote da sua casa. Você, pai, é sacerdote do seu lar. Seja você o primeiro discipulador dos seus filhos. Enquanto os seus filhos estão na sua casa, eles podem ter a idade que tiverem. Eles têm o dever de acatar o seu comando. Eles têm o dever de ouvir o seu chamado. E se você, pai, quer discipular o seu filho, traga-o para o redor da mesa. Traga-o para a palavra. Mesmo que ele não goste, traga. É aquilo que você tem de bom para ensinar para ele. Esse exemplo precisa ser dado pelos pais. Não terceirize. Muitas vezes você pensa que a igreja vai moldar espiritualmente seu filho. Seu filho vem para a igreja e passa 40 minutos numa sala de escola bíblica. E você acha que isso é suficiente para moldar o caráter espiritual do seu filho. Quando Deuteronômio diz, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, orando com ele, ao redor da mesa, é preciso viver no dia a dia a relação com Deus, com os seus filhos. Pai, mãe, se você não consegue fazer por você mesmo, faça por seus filhos.
Tenha uma disciplina diária de leitura da palavra de Deus. Tenha disciplina diária da oração. Cultive as disciplinas espirituais. Deixe que seus filhos aprendam com seu exemplo dentro de casa. O sentimento do povo, magistralmente registrado por Lucas, é que João seria alguém muito especial. A pergunta traz em si mesmo essa expectativa: o que virá a ser esse menino? Cada criança que nasce entre nós, meus irmãos, carrega essa expectativa, porque cada criança que está entre nós é uma criança especial, especial no melhor sentido. Ela é especial para você que é pai, para você que é mãe, ela é especial para nós. Então cada criança que está entre nós traz em si a expectativa que venha ser um grande homem, uma grande mulher, um servo de Deus, que venha fazer diferença na sociedade, que venha viver com relevância, que venha ser alguém que contribua para um mundo melhor, que seja alguém que glorifique a Deus, que seja alguém que dê orgulho para os seus pais. Essa é a expectativa que todos nós trazemos em relação às nossas crianças, aos nossos filhos. Hoje, Deus tem me dado a graça de ser avô de 3 netos. Eu oro por eles. Eu oro por Josué. Eu oro por Manuela. Eu oro por Júlia, para que Deus dê aos pais deles a sabedoria para criá-los no temor e no caminho do Senhor. A mim, enquanto avô, Val, enquanto avó, nos cabe dar o apoio, mas a eles cabe educar. Aos pais cabe educar. Nós apoiamos, nós ajudamos naquilo que está ao nosso alcance e oramos, pedindo a Deus que esteja cuidando para que eles cumpram o propósito que Deus tem para a vida deles neste mundo. Qual é a missão que Deus tem para você? Victor Franklin vai fazer a pergunta, ou colocaria isso em termos de sentido da sua vida. O que dá sentido à sua vida? Qual é o sentido da sua existência? E ele vai nos ensinar que todo ser humano, ele é movido por uma vontade de sentido. As pessoas às vezes pensam que a busca do prazer é o que traz sentido para as suas vidas, ou a busca do poder. No entanto, o que traz sentido para a vida é algo que lhe seja significativo, é algo que tenha valor. Então, aquilo que vai trazer sentido para a sua vida é aquilo que se torna a missão da sua vida. E talvez a missão da sua vida seja aquilo para o que Jesus já nos chamou. Vão, façam discípulos. Que Jesus coloque em nós, meus irmãos, o desejo mais profundo de viver a missão que Ele tem para cada um de nós. E de traduzirmos no mundo o melhor de Deus para a nossa vida e para a nossa própria geração. Oro ao Senhor para que as nossas crianças cresçam na estatura, mas também na graça, no conhecimento de Deus, diante do Senhor, diante dos homens, e sejam eles homens e mulheres segundo o coração de Deus. Olhe para o seu filho, olhe para a sua filha criança e pergunte a si mesmo: o que virá a ser o meu filho? O que virá a ser? E queira projetar nele o melhor de Deus para a vida dele, a partir do seu exemplo, da sua postura, da sua atitude. Então, peça a Deus sabedoria para que você saiba como estabelecer a melhor relação possível com seus filhos, de modo a deixar neles a melhor marca de caráter que você pode deixar. Amém? Pai, eu quero dar graças ao Senhor, porque Tu és aquele que nos ensina por meio da Sua palavra. Tu és o Deus que nos desafia a crescermos cada vez mais, ó Deus, no aprendizado daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que é santo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos ajude enquanto pais a educarmos os nossos filhos no melhor caminho do Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos um bom exemplo dentro dos nossos lares. E que nós tenhamos a alegria de ver os nossos filhos crescendo segundo o Teu propósito para eles neste mundo. E assim como João Batista cumpriu a missão que o Senhor deu para ele,
que os nossos filhos possam ter missões claras de vida e possam cumpri-las segundo o teu propósito. Queira, ó Deus, nos dar corações sábios, corações prudentes, e encha-nos da alegria do Senhor. Assim eu oro, Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém.